Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos reunidos nessa noite para juntos louvarmos e adorarmos o nosso gracioso e bondoso Deus. Abra sua Bíblia lá no livro Efésios, capítulo de número 4, e vamos ler o verso de número 26. Efésios, capítulo de número 4, e vamos ler o verso de número 26. Mesmo assentados, diz-nos assim a palavra do nosso Deus: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Oremos. Deus, dá-nos graça neste momento em que vamos compartilhar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos guie em cada pensamento, em cada palavra, e que essas palavras alcancem os corações, produzindo edificação, transformação, libertação. Mas havendo entre nós pessoas que ainda não confessaram o Teu Filho como Salvador, que este dia seja um dia de salvação. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos em família, não podemos desassociar o tema a esta verdade ou a esta realidade. Todas as famílias enfrentaram, enfrentam e vão enfrentar problemas. Isto é uma verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, lá está escrito: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu já estou lá nos meus 31 anos de casado. Alguns aqui estão... Já fez, Rose, um ano? 1 ano e 6 meses, estão aí na lua de mel, né? Outros um pouco mais, outros um pouco menos, mas eu sei que não é diferente para vocês. Apesar da Rose dizer que abençoados, eu creio que em meio às bênçãos houveram lutas para que se pudesse dizer, fomos abençoados, porque bênçãos são necessárias diante dos problemas, das dificuldades. O que nos destrói não são os problemas, porque todos nós os temos, mas o que tem poder de destruição é como nós lidamos com os problemas. E isso deve fazer-nos responder a uma pergunta: como você reage aos problemas que você enfrenta? Ou de que forma você enfrenta os seus problemas? Porque isso será determinante para o sucesso, para o seu sucesso, para o sucesso da sua família. Existem famílias que enfrentaram problemas e hoje estão mais fortes, mais preparadas, mais abençoadas, como, infelizmente, existem famílias que enfrentaram problemas e hoje estão destruídas, fracassadas. E o que fez? Uma enfrentou o problema mais difícil, outra mais fácil, e isso tornou uma fracassada e outra vitoriosa? Não. Nesses 20 anos de ministério, eu tenho percebido que, às vezes, pequenos problemas, aos olhos da razão, insignificantes, se tornam verdadeiros elementos de grande poder de destruição. Em meio aos problemas, nós podemos vencer, podemos crescer, mas podemos ser derrotados. É algo que constantemente eu preciso crescer e desenvolver. E por quê?
Porque mesmo tendo problemas vencidos no passado, isso não significa que eu não tenho problemas no presente, e às vezes, formas que eu usei no passado têm que ser revista para formas diferentes, para que o objetivo seja alcançado. É um aprendizado constante, é um desafio constante, e por isso precisamos sempre da graça e da orientação divina. Uma das coisas que Deus bem sabe, e por isso Ele deixou registrado na sua palavra conselhos, é sobre essa realidade. Você vai enfrentar problemas na sua família, no seu trabalho, no seu condomínio, por onde você for. Se você pegar o seu carro e sair a andar até a sua casa, você vai enfrentar problemas. Se você ficar sentado aqui, você vai ter que lidar com dificuldades. É assim. Como o pastor Luciano, com muita propriedade, afirmou, não existe casamento perfeito, porque não existe pessoas perfeitas. Se as pessoas são imperfeitas, os relacionamentos são imperfeitos, e por isso precisam de a cada dia superarem as barreiras e as dificuldades para que possam triunfar. Há dois tipos de problemas, irmãos, que nós vamos enfrentar. Um deles são tentações. E lá, no livro do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele nos advertiu com respeito a esse problema, dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Um dos tipos de problema que vamos enfrentar é chamado de tentação. São ações do inimigo de nossas almas que tem por propósito nos afastar de Deus, minar a nossa fé, drenar as nossas convicções. E o apóstolo Pedro diz que ele dioturnamente trabalha para isso. Ele sabe quem é Deus, ele conhece e já tem ouvido falar por mais tempo que você sobre o plano de Deus para as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que o diabo, ele não veio dar nada a ninguém, mas ele veio matar, roubar e destruir. E esse objetivo que ele tem é para com a sua vida, é para com a sua família, é para tudo aquilo com que você se relaciona. E o diabo não tem escrúpulo, não pensa que ele tem pena ou dó, ele quer ver a total destruição, e ele tem trabalhado para isso. E por isso, ele vai armar armadilhas, e através delas, o que ele quer com isso? Destruir a sua vida. E nós chamamos para isso tentações. E Tiago vai dizer que tentação não vem de Deus, porque a tentação tem por propósito destruir, não crescer, não ensinar, não abençoar, mas destruir. E nós temos um outro tipo de problema que nós vamos enfrentar, que são as provações. Lutas que fazem parte dessa vida, dificuldades, e quem não passou por dificuldades financeiras, problemas físicos, problemas emocionais, problemas de relacionamento, todos nós passamos e passaremos por isso. São provações. E as provações têm por propósito nos fazer crescer, ao contrário da tentação. Provação é como aquela prova na escola, que ao final de um período de ensino,
vai medir se você aprendeu ou não, e se você pode passar para outra fase, se você pode crescer mais um degrau em direção ao propósito de Deus na sua vida. Agora, como enfrentarmos e como distingui-los uns dos outros? E o que eu quero nessa noite é te ajudar e te abençoar, através da palavra de Deus, como suportar as tentações e como vencer as provações. E por que suportar as tentações? Porque o diabo vai tentar-nos hoje, amanhã, e nunca vai desistir. Um dia sim, o Senhor vai destruí-lo para sempre, e ele deixará de tentar, de oprimir o povo. Mas até que esse dia chegue, ele está ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Existem formas erradas, irmãos, que muitas vezes usamos para enfrentar os problemas, e por isso muitos fracassam. Uma delas é crer que o tempo resolve problemas. Já viu aquela frase? Ah, com o tempo ele muda. Deus tem um tempo para tudo. E parece que é uma questão de o relógio andando para frente, tudo vai se acomodar de uma forma natural, e vai ser perfeito, e vai ser adequado. Isso não é verdade. Eu já conheci algumas pessoas que se casaram assim, vendo no cônjuge alguns problemas, e eles diziam isso: com o tempo ele muda. Olha, o tempo não mudou nenhum deles. Por outro lado, o tempo agravou o problema e tornou de uma forma progressiva o mal cada vez maior. Há aqueles que vão entender: olha, nós vamos aprender a conviver com isso, já que não dá para mudar, vamos conviver com o problema. A verdade é essa. Você pode suportar por um tempo, mas você não vai suportar sempre. Vai chegar um momento que a sua paciência vai chegar no limite máximo. Vai chegar um momento que você já vai não mais suportar aquela realidade. É como nós podemos dizer assim: aquele incômodo nos incomoda todos os dias e sempre, e chegará um momento que você não vai suportar mais, você vai precisar e buscar um alívio. E aqueles que vão optar por essa forma covarde: eu vou fugir do problema. A forma, ou seja, se há algo me incomodando aqui, eu mudo para lá. Se há alguém incomodando aqui, eu troco esse alguém por outro, e dessa forma a gente resolve o problema. Isso também não é verdade. Diz muitas pessoas falando, quando usaram essa tática, dizendo: eu troquei 6 por meia dúzia. Eu só mudei de endereço. Os problemas continuam. E é verdade. Estas formas, o tempo, aprenderemos a conviver, fugiremos e dessa forma resolveremos. Certamente são formas que pessoas têm usado, mas todas estas levam-os ao fracasso. Por isso, quando nós lemos lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, a Bíblia diz de uma forma muito objetiva: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Existe algo que te deixa desconfortável, dificuldades, problemas, enfrente-o. E enfrente logo, porque problema não diminui, aumenta. Já viu aquela coisa? Você tem uma dívida de 1.000 hoje, se você não resolver, sabe quando ela será? Daqui a 1 ano? 3, 4, e se for dos juros
de 18% ao mês, como alguns juros são, certamente será exponencial o crescimento do problema. Se há uma dificuldade no relacionamento, a tendência é quando ele não é resolvido, essa dificuldade vai comprometer de uma forma progressiva. Isso vai aumentar. Por isso, quando Efésios capítulo 4, 26, Paulo escreveu, ele diz que nós passamos por problemas que nos incomodam, que nos deixam muito nervosos. Então ele diz, resolva logo. Não deixe passar 24 horas, porque tem um poder de destruição que, se não for cessado, vai acontecer. Quando nós vamos lá para 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 a 8, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 a 8, olha o que diz a palavra de Deus. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. A Bíblia fala de uma personagem chamada Ló, que habitou Sodoma e Gomorra, uma cidade dominada pelo pecado, e a Bíblia diz que Ló todos os dias era incomodado por aquele problema. Eu não sei você, nós vivemos numa cidade que, se a gente for falar quantos motoqueiros sofrem acidentes na nossa cidade, eu diria que mais de um por dia. Aí você fala assim, você já acostumou com isso? Acha normal isso? Não é normal, todos os dias isso nos incomoda. O trânsito deixou de te incomodar? Os problemas do transporte público já não te entristecem mais? O barulho do vizinho às 3 horas da manhã já não te incomoda? Já acostumou com ele? Nós morávamos num apartamento que ficava na frente de uma lanchonete que fica aberta até 4, 5 horas da manhã. E eles têm lá um bendito exaustor. E ele fica a noite inteira. E por mais que aquele barulho foi constante, a gente não acostumava, acordava e tinha, naqueles dias, principalmente, que a gente não estava muito cansado, né? Como é difícil. Nós não vamos acostumar com problemas. Se existem palavras torpes que são usadas, por mais que elas sejam repetitivas, nós nunca vamos nos acostumar com agressões físicas, verbais. Nós não vamos acostumar com dívidas, com telefones de cobrança, não vamos nos acostumar. Então nós temos que enfrentar. E nós sabemos que a única forma que Ló teve para resolver o seu problema foi a forma que Deus deu, tirou ele de lá e destruiu aquela cidade. O problema precisava ser resolvido. Se nós formos lá para Gênesis 27, 42 a 44. Gênesis 27. E foram denunciados a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão. É interessante que criou-se um problema entre Jacó e Esaú. E Rebeca, mãe de Jacó, disse: olha, foge, muda de lugar para resolver o problema, até que resolva o problema. Nós sabemos que o problema entre Jacó e Esaú não está resolvido até hoje. Hoje, a posteridade de Esaú ainda é uma pedra no sapato de Israel, a posteridade de Jacó.
E ele fugiu por muitos anos, e por terra distante, mas a fuga nunca resolveu o problema. É verdade. Você pode mudar de casa porque tem vizinho chato e você vai ter a triste experiência de descobrir que o lugar onde você mudou tinha outro vizinho chato. Você pode decidir romper o seu relacionamento conjugal porque aquele que está ao seu lado tem muitos defeitos e você não o suporta, e se você se encontrar com outra pessoa e unir-se pelos laços do matrimônio, você vai perceber que aquele que você se unir em um segundo matrimônio vai ter defeitos também, talvez com outros nomes, mas terá defeitos também. Então, fugir não resolve. Mudar de nome, mudar de estado, mudar de casa, mudar de cônjuge, trocar de filho, isso não dá. Não resolve. Isso historicamente é revelado, é demonstrado nos relacionamentos. Quando nós não agimos na solução dos problemas, nossas atitudes serão como Doril. Sabe aquela propaganda? Toma Doril que passa. Passa a dor, mas não cura a doença. Trata sintomas, mas não elimina o mal. São paliativos. O tempo é paliativo. Você briga com a pessoa hoje e amanhã ela esquece, daqui a pouco ela está normal novamente, e você acha que resolveu o problema? Se não houver modificação de atitude, nós só retardamos o caos. Porque uma coisa é você, num relacionamento, enfrentar uma dificuldade e ter um momento de desgaste, de afronta. Outra coisa é ter 2 momentos de afronta, 3 momentos de afronta, 4 momentos de afronta. Chega um momento insuportável. Não adianta tomar Novalgina para febre, porque febre é um sintoma de infecção, de inflamação. Precisa tratar a inflamação, porque chegará um momento que o antifebril não fará mais efeito. Tomar-se-á o antifebril e a febre vai continuar. Já viu aquele casal que faz assim, ó, nós vamos fazer um passeio, nós estamos com muito problema, vamos fazer a nossa segunda lua de mel e você vai ver que os problemas as coisas vão se relacionar, vão resolver. Aí você vai para aqueles lugares paradisíacos, como Pedro foi agora recentemente, com a Regiara. E chega lá, aquele hotel, aquela vista maravilhosa, não precisa fazer a cama, alguém faz por você, a comida não precisa fazer, alguém faz por você, tudo lá é uma maravilha. E lá, certamente, tudo isso conspira para o bem, mas quando você voltar, sabe qual é o efeito? Se você não tratou do problema, sabe qual é o efeito? Quanto vai durar? É até a primeira briga, tudo volta. É igual o problema que você tenta resolver dando um presente. Aí você brigou com alguém, manda um remalheto de flores, aquela pessoa que estava muito brava com você, decide não ficar brava com você. Aí ela te vê sorridente. Sabe quanto tempo vai durar o sorriso? Até você repetir a atitude errada. Porque talvez até aquelas flores vão para a lata do lixo, de tanta raiva. É verdade. Irmãos, nós não fomos criados para problemas. Nós não fomos capacitados a conviver com problemas. Deus olhou para nós e percebeu essa dificuldade, e o que Ele fez? Ele veio ao nosso encontro, porque Ele sabe que precisamos de libertação. Precisamos de solução para os nossos problemas, porque eles têm poder de destruição. Os nossos pecados têm poder de destruição. Não importa em que proporção o veneno é dado, às vezes, pequenas gotas de veneno têm poder de destruição. Nós temos que entender isso. Ou nós resolvemos os problemas, ou os problemas nos destruirão. Esta é uma verdade. Aí você diz assim, não, mas eu estou há
30, 40 anos casado, mesmo com problemas. Você pode estar junto com uma pessoa, mas não feliz com aquela pessoa. Eu convivo por anos com chefes, com funcionários ruins. Mas você é feliz? Não. Por isso, lá em Mateus capítulo 18, verso 15, a Bíblia vai nos propor atitudes que precisamos ter. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 15, a primeira coisa que Deus vai nos dizer através da sua palavra é: seja proativo. E quando eu falo proativo, significa tenha atitudes em direção à solução. Porque às vezes nós queremos mais discutir sobre problemas do que resolver problemas. Já viu aquela discussão que você começa a falar sobre um problema, aí a pessoa te acusa de outro, aí você acusa ela de outro, aí ela acusa outro de outro, aí você acusa de outro, e sabe o que vai acontecer? Já viu aquela história? Aquilo que foi resolvido no passado, mas não foi resolvido, está presente de novo a cena, não tem fim. Olha o que diz Mateus 18, 15. É bem claro a palavra de Deus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se você tem um problema, vai e conversa com a pessoa que você tem um problema e resolve o problema entre você e ele só. Às vezes, nós falamos dos nossos problemas com muitas pessoas e não falamos com a pessoa que temos problema. Já percebeu isso? Isso chama-se fofoca. Então, eu tenho um problema com a irmã Érica e converso com o Astrocélio, compartilhando com ele a minha tristeza em relação a ela, converso com o Pedro, converso com a Maria, converso com o Joano, e você não precisava conversar com nenhuma dessas pessoas. Com quem você precisava conversar? Com a Érica, é com ela que você tem problema. Vai lá e resolve. Resolve de que forma? Nós temos um problema, o que a gente precisa fazer para resolver o problema? A palavra foi dita inadequada, isso não está certo, nós temos que repensar essa conduta. Por isso, a Bíblia diz, se você tem um problema, vai e trate com a pessoa o problema que você tem com ela. Às vezes você fala, mas eu não sei como falar. Tiago capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz, se você não tem sabedoria, não sabe como tratar, sabe o que você faz? Peça a Deus, e Deus vai dar sabedoria. Porque Deus, irmão, se coloca ao nosso lado, porque Deus é um Deus de solução de problemas, não um criador, um alimentador de problemas, amém? Amém. Deus não assiste nossos problemas, nossos conflitos, nossos atritos, de uma forma indiferente. Ele se entristece. O Espírito de Deus, que habita em nossos corações, se entristece quando Ele vê palavras torpes, comportamentos inadequados, agressões físicas, morais. Deus se entristece. Mas além disso, Ele não só se limita a se entristecer, mas Ele se coloca ao nosso lado para nos ajudar, para que isso não venha novamente a acontecer. Em João capítulo 8, versículo 11, existe uma verdade máxima que eu preciso, que nós precisamos desenvolver. E aqui é o caso da mulher adúltera, o verso 11 apenas eu vou ler. E ela disse, vamos pegar verso 10 para você entender. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Ataque o problema e não as pessoas.
Nesse contexto, a mulher estava praticando algo que aborrece Deus. Deus não concorda com o adultério. Amém, irmãos? É verdade. Na lei era punido com morte. Aqueles homens queriam apedrejar a mulher. O que isso mostra? Eles não queriam tratar o problema da mulher, a imoralidade da mulher, eles queriam matar a mulher. E às vezes nós, quando temos problema com as pessoas, nós agimos dessa forma, nós não queremos resolver o problema, nós queremos destruir as pessoas. E às vezes as palavras são essas: você não presta, você não vale nada. O que você está tratando o problema? Não, você está apedrejando, e às vezes não estamos apedrejando com pedras físicas, mas estamos usando pedras terríveis, com aquelas que atingem, não o corpo físico, mas o coração das pessoas. Imprestável. Nessa guerra de palavras, eu nem vou usar aqui palavras que poderiam ser usadas, porque elas são terríveis. Olha aqui as palavras de Jesus: mulher, cadê teus acusadores? Pô, não sei, foram embora. Ele falou: nem eu estou aqui para te apedrejar, eu estou aqui para te ajudar, para propor a você solução. E essa mulher foi liberta, amém? Ela podia ser morta. Há alguém que acha que povoando o inferno a gente resolve o problema. Pena de morte, pastor, isso vai solucionar o problema do Brasil. Será? A única coisa que resolve o problema é transformação de vidas. Porque se pena de morte resolvesse o problema, o dilúvio tinha resolvido. O dilúvio matou todo mundo, só sobrou Noé, sua esposa, seus 2 filhos e suas 2 noras, só. Milhões de pessoas morreram e não resolveu o problema. Ataque o problema, não as pessoas. Se aproxime da pessoa, mostre o seu descontentamento em relação à atitude dela, não em relação a ela. Porque Deus nos ama, apesar de sermos o que somos, e nós somos, aos olhos de Deus, quando pecamos, terríveis, mas Deus nos ama, e Ele não quer nos destruir, Ele quer nos libertar, e deve ser esta a nossa atitude em relação ao nosso próximo. Eu sei que quando nós vamos enfrentar problemas, cada um de nós cria uma receita, mas é interessante quando nós vamos olhar para a história. Me cite um problema moderno que nunca existiu nos tempos anteriores. Novo problema que surgiu no século 21. Um problema. Ah, pastor, o problema na internet, do quê? Da imoralidade. É só um lugar diferente, mas a imoralidade sempre existiu. O problema de violência lá em tal lugar, é só o lugar que mudou, a violência sempre existiu. Então os problemas são os mesmos, você já percebeu? Injustiça, violência, imoralidade, cobiça, inveja, contenda, discussão, os problemas são os mesmos. Agora, existe uma verdade também: se os problemas são os mesmos, Deus diz que a solução são as mesmas. Eu creio que a Bíblia tem a receita para todos os tipos de problema. Você crê nisso? Pastor, eu estou com um problema com meu filho. Leia a Bíblia. Deus tem orientação para você como pai, que vai ajudar você a tratar o problema do seu filho. Pastor, eu estou com problema com o cônjuge. Leia a Bíblia. Deus tem orientação para o cônjuge, para como tratar o problema do cônjuge. Pastor, eu estou com um problema de relacionamento com o governo. Olha, leia lá o que Paulo escreve a Timóteo, como você deve lidar com essa questão desse governo que nós estamos convivendo com ele. A Bíblia tem. A Bíblia, irmãos, foi escrita para nos auxiliar de uma forma prática nesta vida presente. Ela fala da vida futura, ela fala do passado, mas, sobretudo, o poder e o propósito dela é nos auxiliar nesse momento presente. Por isso, o Salmo de número 119, versículo 105, diz uma verdade máxima: escondi a tua palavra. Ou,
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu creio que Deus, através da sua palavra, pode estabelecer as diretrizes. Ou seja, Deus tem, através da sua palavra, soluções definitivas para os nossos problemas. Pastor, eu estou com um problema que eu estou gastando mais do que eu ganho. Tem solução? Tem. Contentando-vos com o que tendes. A Bíblia diz. Ou seja, não queira ter mais do que você pode ter. Se contente com aquilo que você pode ter. A Bíblia nos orienta como lidarmos com isso. E ela diz que cobiça e inveja é pecado. Querer ter o que se não pode ter é pecado. E por que é pecado? Porque vai te destruir. Ah, mas as pessoas, há pessoas que acham que serão mais pessoas com carro zero, com carro tipo X, com tipo Y. E há algumas que têm o carro tipo X e o nome no SPC, com muitos X. Né? O que adianta? Que eu acho que a pior tristeza é quando você vai lá fazer um crédito e fala assim, negado. Isso me incomoda, te incomoda? Porque existe uma verdade, quem quer ter o que não pode ter, acaba perdendo o que tem. Quando você tenta dar um passo além do que as suas pernas podem alcançar, sabe o que acontece? Você cai. Você perde a posição que você tinha. Pastor, eu tenho X ou Y problema, como eu posso resolver? A Bíblia vai dizer, arrepende-se. Ou seja, muda de atitude, não adianta insistir com as mesmas atitudes, porque o problema vai continuar. A única forma de resolver o problema é agindo de forma diferente. É como essa ideia revolucionária, né, de que o sistema de governo é reeditando o comunismo, reeditando o socialismo. Qual o sistema de governo melhor para um povo? Olha, Deus, ele trabalha com o sistema ditadura. Eu creio que é um bom sistema para nós em relação a Deus, amém? Porque é um governo justo. O problema não é o sistema, é o homem que está no poder, ele é o problema. E às vezes a gente acha dessa forma paliativa, não, se mudar para monarquia, para parlamentarismo, para socialismo, para comunismo, vai resolver o problema do Brasil. Se mudar as pessoas, vai resolver o problema do Brasil. Se mudar o sistema, não resolve. Ah, se os militares voltarem ao poder, nós teremos... Eu não estou falando aqui de política, eu só estou aplicando esse princípio a isto. Se os militares voltarem ao poder, o que você acha de Fidel Castro? O que você acha de Nicolau Maduro? Os militares no poder. Você acha que todos os militares do nosso exército, aeronáutica e marinha, são homens tementes a Deus, que serão governadores justos? Será? Dê poder a uma pessoa e você vai conhecer quem ela é. Hitler, quando surgiu como grande líder na Alemanha, ele apareceu como a pessoa que ia solucionar os problemas dos pobres e acabar com a miséria, e etc, e etc. E o que se tornou Hitler? Um genocida. Então, o problema, irmãos, a Bíblia diz, é mudança de atitude, é transformação de vida. Se você está andando por um caminho e ele está dando errado, mude de direção. Mude as palavras, mude as atitudes, porque se isso não acontecer, os problemas vão se avolumar. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, fala outra verdade muito importante. Segunda Samuel, capítulo 12, e versículo 13. O que diz a palavra de Deus?
Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Sabe uma das coisas muito difíceis para nós humanos? Humildade para reconhecer os erros. Nossa tendência natural é justificar os nossos erros. Eu bati nele, mas ele me agrediu primeiro. Não é assim que a gente faz? Eu xinguei, mas ele me xingou primeiro. Mas ele me provocou. Nós sempre estamos tentando. Davi podia chegar. E aí, Davi, tu traiu. Tu adulterou com Betseba, mas ela estava pelada lá em cima da laje. Não podia dizer isso? Porque a Bíblia diz que ele assistia Betseba tomar banho lá na laje. Ele falou: não importa o que aconteceu, a verdade é uma só: eu pequei. Eu errei. Eu não vigiei. É como, né, irmão Evaldo? Quem pode ser honesto nesse sistema político? Quem pode pagar integralmente? Irmão Evaldo foi fiscal da Receita Federal, ele sabe o que eu estou falando. A ideia que tem é no sentido: quem pode ser honesto? Qual a desculpa que você vai dar? Pode sim. Talvez isso vai gerar um lucro menor, mas pode. A Bíblia diz uma verdade: o pouco com Deus se torna muito, mas o muito sem Deus leva à miséria. Eu não sei onde está o patrimônio de José Dirceu, mas ele estava morando numa casa que nem dele era, depois de ter roubado fortunas. Sem Deus. Então, aquela coisa, irmãos, não adianta dar desculpa aos problemas. Às vezes a pessoa: é meu gênio, pastor, eu tenho um gênio assim. É, o seu gênio é assim, mas esse tipo de gênio que você tem, a Bíblia chama de pecado. É pecado. Mas eu herdei do meu pai, não importa de quem você herdou. É pecado. Porque tem uns pecados que a gente cultua eles, né? Se eu puxei pelo meu pai. Eu venho de família, meu pai e mãe italiano, eles têm um hábito horrível, que é de 10 palavras que fala, 11 é palavrão. Italiano tem essa mania, né? Mas cada vez que eu falava um palavrão, minha mãe só me deu um tapa na boca, nunca mais eu falei, né? Porque eu sabia. Não importa de onde veio, é pecado. Mas, pastor, eu sou do sangue lá do Nordeste. Se te leva esse sangue a práticas contrárias à palavra de Deus, não importa se veio do Nordeste, da Alemanha, da Rússia, é pecado. Isso destrói o seu relacionamento primeiro com Deus e depois com o seu próximo. Precisa ser tratado, porque se não for tratado, vai gerar um problema. Porque o maior problema não é o meu problema com você. A Bíblia diz que quando eu não perdoo o meu irmão, Deus não perdoa o meu pecado. Então nós temos um problema com Deus quando nós não tratamos os nossos problemas. A Bíblia diz que Deus não ouve a minha oração. Isaías 59, 1 e 2 fala de uma forma clara: os vossos pecados fazem a separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. O pecado agride o nosso próximo, mas mais agride Deus, que foi o Criador do nosso próximo. Quando nós hostilizamos o nosso próximo, nós hostilizamos o Deus que criou o nosso próximo. A Bíblia diz que ele é tão imagem e semelhança de Deus como eu também, e eu devo considerar isso. Seja humilde. Ao invés de dar desculpas, faça como Davi: eu pequei. E Deus disse para ele: você não vai morrer, porque você foi humilde, reconheceu. Diferentemente de Saul, que ao invés de reconhecer o seu erro, ele chegou para Samuel e disse: honra-me mais uma vez diante do povo. Ou seja, faz de conta, vamos fazer de fachada, faz de conta. Quantas pessoas estão vivendo de fachada?
Talvez a fachada resolve o nosso problema social, mas não resolve o nosso problema espiritual. A Bíblia diz que nada que está oculto que não vem há de ser revelado. Agora, Lucas capítulo 15, eu estou encerrando. Lucas capítulo 15, versos 18 e 19. Muitos desses textos você já tem no boletim, mas lá não cabe tudo, né? Então, anote o que você precisar acrescentar. Lucas capítulo de número 15, 18 e 19 diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Sexta coisa importante, tenha coragem de tomar as decisões que você precisa tomar. Se você não consegue conviver com cartão de crédito, toma uma decisão, quebra ele. É difícil quebrar o cartão de crédito, é uma bênção, não é verdade? Ele faz a gente crer que a gente é mais do que a gente é mesmo. E os bancos gostam disso, eles dão 5, daqui a pouco eles dão 10, e se você paga, eles te dão 15, daqui a pouco eles dão 30. E aí você agora tem 30 mil de dívida. É difícil esse negócio de quebrar o cartão de crédito, mas às vezes não tem que quebrar. Aquele prova de fogo, o marido descobriu que o computador era o diabo na casa dele. Sabe o que ele fez? Pegou um taco de beisebol e quebrou o computador. Porque ou nós quebramos aquilo que nos destrói, ou aquilo que nos destrói vai nos destruir. Não tem solução. É difícil tomar decisões. Se há pessoas que têm te influenciado ao mal, abandone essas más companhias. Porque às vezes as más companhias corrompem os bons costumes, não é verdade? É. Se você tem um grupo de amigos que o valor está no tênis que você calça, na blusa que você veste, mude de amigo. Porque elas só vão te valorizar se você tiver isso. E é isso que deve valorizar as pessoas? Não. Mude de amigo. Se você tem um vício, liberte-se dele. Tome decisões. A Bíblia vai falar sobre isso. Se o teu olho escandalizar, logo, não estou te falando, ele está usando uma figura de linguagem, arranca o olho, porque é melhor entrar no céu sem olho do que com os 2 olhos no inferno. São decisões radicais que nós temos que tomar. Ou você resolve o problema que destrói o seu casamento, ou o problema vai destruir o seu casamento. Isso é uma verdade. O tempo não vai resolver. Não vai acostumar-se com isto. Tem poder de destruição. E eu quero encerrar com o último, talvez, tudo aquilo que eu disse até agora não é suficiente, e nem tenho a ousadia de tornar isso suficiente, porque eu não falei de todos os problemas, como não falei de todas as diretrizes para soluções, mas existe uma muito importante, que é Eclesiastes 4:10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mais ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Peça ajuda. Há momentos na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. Tem orado, mas não sente Deus falar, direcionar. A gente precisa pedir a alguém que tem experiência de vida, que a gente olha para essa pessoa e percebe que ela é vitoriosa naquela área que estamos enfrentando dificuldade. Seja humilde, chega para aquela pessoa e diz: preciso de ajuda. Muitas vezes no nosso ministério pastoral a gente percebe isso. Pessoas vão pedir ajuda quando tudo já está quase destruído. E como é difícil reconstruir nesse ponto. Peça ajuda. Melhor é ser em 2 do que 1. Há pessoas tementes a Deus, que têm bons conselhos para nós, mas não peça ajuda ao mundo, porque ele não tem bom conselho. Certamente se você tem um problema conjugal, e você tem um colega de trabalho que não teme a Deus,
e você vai falar para ele do seu problema, sabe o que ele vai te aconselhar? Larga. É isso que ele sabe. Eu estou com um problema financeiro. Não paga. Quem se você está devendo? Resolve. Não paga. E você vai ter dinheiro. É assim. Muda o nome da firma. Tudo só isso. Compre um detector de radar. Tem uns detectores, não sei, dizem, a propaganda, não comprei nenhum ainda. Eles avisam os radares. Não faça isso. Muda o seu hábito. Estava lendo uma reportagem, a pessoa criticando os radares escondidos. Armadilha, o radar escondido. Não, por quê? Qual o problema? Anda na velocidade certa, tem problema? Pode ter radar atrás do poste, atrás da ponte, não tem problema. Agora, se tu anda acima da velocidade, então tu tem que ter medo dos radares. Então, tem uma solução. Amém, irmãos? Tem uma solução. Peça ajuda. Peça ajuda de Deus, peça ajuda a homens de Deus. Converse com o seu pastor. Às vezes pessoas chegam para mim, pastor, o senhor é um homem muito ocupado. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se eu fosse um homem desocupado, eu estaria no lugar errado. Mas é muito problema. Não, nada mais do que Deus possa me ajudar a te ajudar. Tranquilo. Se você puder evitar da meia-noite até as 5 da manhã, eu agradeço. Mas se não puder, liga, 4 horas da manhã. Uma vez, eu quero encerrar com essa experiência. Nós estávamos trabalhando com um casal lá no interior, né? E eles, de vez em quando, brigavam. E era sempre ministrando antifebril, né? Brigavam, a gente ia lá, aconselhava. E um dia eu recebo uma notícia no meio da noite. Olha, meu marido bateu o carro, está lá a 56 quilômetros no hospital, internado. Por favor, o senhor pode ir lá comigo? Fui lá. Aí cheguei lá, me apresentei. Eu vim visitar fulano de tal. Ele falou, o que o senhor é dele? Eu falei, pastor. Ela deu risada, não entendi. Depois eu fui entender. Lógico, ele não era membro da igreja, a gente estava trabalhando, ele havia bebido muito e batido o carro, e embriagado. Mas nós temos que entender que Deus nos deu todos os recursos para que nós solucionemos os nossos problemas. Se você quer ficar com seus problemas, pode ficar. Se você quer ser destruído pelos seus problemas, é sua escolha. Mas se você quer solução, Deus tem solução. Para todo problema. Para qualquer problema. Nós simplesmente precisamos ser humildes e reconhecermos que nós precisamos de Deus. Deus falando através da palavra, Deus falando através de irmãos piedosos, a solução. Talvez você diga assim, pastor, mas nem tudo depende de mim. É verdade. Mas o Salmo 37:5 diz, nesse caso, quando você fez tudo o que você podia fazer, mas não depende de você, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, Ele fará. Faça o que Deus diz que você deve fazer, e o que você não pode fazer, Ele fará. Então, a solução. Não importa onde você está, que problema você tem, a solução. Que bendita esperança. Deus é o remédio para todas as nossas enfermidades. Que graça, que favor Deus disponibiliza a nós. Estenda suas mãos, receba o que Deus está te oferecendo e seja abençoado, porque o propósito que Deus tem para o seu lar é que ele seja um lar feliz. O propósito que Deus tem para a sua vida é que você seja uma pessoa feliz. Por isso a Bíblia vai dizer em Tessalonicenses, regozijai-vos sempre. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, alegria, sempre. Porque Deus cuida de nós, cuidará de nós. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Qual o problema que precisa de solução?
Deus tem solução. Hoje. Deus, obrigado por sua palavra. Obrigado porque nesta noite tu renovas em nosso coração esperança. Quando olhamos e achamos que tudo está perdido, tu chegas perto de nós e diz: ainda há esperança. Porque tu és o Deus que age aonde nós não podemos agir, tu és o Deus que faz o que nós não podemos fazer. E se há fracassos, não é porque não existe poder no Senhor, é porque nós não acreditamos no poder que o Senhor tem. Nos ajuda nesta noite, renovando em nossos corações a certeza da vitória. O inimigo procura falar aos nossos ouvidos, dizendo que tudo está perdido, mas a voz do Senhor é diferente, e o Senhor diz aos nossos corações: ainda há esperança. Que essa verdade possa penetrar os nossos corações e produzir atitudes que vão nos levar à vitória. Quantos lares destruídos, quantas vidas destruídas, não porque não existe poder no Senhor, mas porque pessoas escolheram não acreditar no Senhor. Que essa não seja a nossa verdade, que a nossa verdade hoje seja: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Ó Senhor, age nas nossas vidas, nos libertando de tudo aquilo que nos destrói, e que destrói tudo à nossa volta. Tu tens esse poder. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.